Olá, eu sou a Rita e se este é o primeiro vídeo que vocês estão a ver aqui do canal, vou-me já apresentar. Eu sou pasteleira, faço vídeos de receitas, tudo de doces aqui no YouTube e sou também autora de livros de pastelaria. E este é o meu novo livro que acabou de sair, chama-se À Dentada e é um livro de bolachas, biscoitos, bolinhos, broinhas, todas estas coisinhas assim boas que se comem assim em dentadinhas. Neste vídeo eu vou-vos levar por dentro do livro e mostrar-vos tudo o que eu usei para fazer este livro. Então este vídeo pode ser útil se vocês têm o livro ou estão a pensar comprar, mas também mesmo que não tenham um livro pode ser interessante porque eu vou dar aqui várias dicas de como fazer bolachas com sucesso. Eu vou deixar aqui o link para o vídeo onde eu fiz a apresentação oficial do livro, lá vai estar explicado mais todo o conceito do livro. Este vídeo vai ser diferente. Todas estas coisas que eu vos vou mostrar hoje aqui no vídeo, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E vamos já começar aqui pela introdução. Eu falo aqui no início do livro que eu gosto muito de usar para fazer bolachas tabuleiros micro perfurados. Ora, o que são isto? São estes tabuleiros que têm uns buraquinhos e o que acontece é que enquanto as bolachas estão a cozer, há uma circulação melhor de ar e faz com que a base das bolachas fique com uma cor dourada uniforme e fique também com uma textura mais crocante, se for esse o objetivo que nós queiramos. Mas obviamente que todas as receitas vão funcionar se usarem um tabuleiro normal, daqueles que não têm furinhos. Outra coisa que eu recomendo bastante aqui nos utensílios é uma grade ou uma grelha de arrefecimento. São ótimas para quando as bolachas saem do forno, passado um pouquinho a gente já as consegue manipular e podemos colocá-las aqui com a ajuda de uma espátula. Isso vai fazer que haja também uma circulação de ar à medida que elas arrefecem e elas vão arrefecer também sem umidade em baixo e também muitas vezes o que pode acontecer é que o tabuleiro ao estar quente elas podem continuar ali a cozer ligeiramente e podem ficar com as partes de baixo demasiado duras. Então uma grelha de arrefecimento é um essencial para quem faz bolachas. Voltando ali aos tabuleiros, eu dou aqui várias sugestões de materiais que nós podemos usar juntamente com os tabuleiros para que as bolachas não agarrem. Claro que temos sempre a opção de untar o tabuleiro, polvilhar com farinha. Eu adoro usar estes rolinhos de papel vegetal, são super úteis, mas se quiserem também temos opções deste género e que não sejam descartáveis, como é o caso deste. Temos então aqui placas de silicone que podem usar e depois simplesmente lavar e usar continuamente. Eu confesso que não uso tanto destas placas, mas há pessoas que gostam, é mesmo uma questão de gosto. O que eu prefiro mesmo usar são este outro género de placas. Isto são umas folhas de teflon, elas são bastante mais maleáveis, são laváveis, dá para usar continuamente. Mas das minhas coisas preferidas para usar para fazer bolachas, tal como o tabuleiro micro perfurado, é também estas placas siliconizadas que são também micro perfuradas. Podem usar estas placas diretamente num tabuleiro comum ou ainda melhor usar estas placas micro perfuradas em cima de um tabuleiro também micro perfurado. Essa é a minha maneira preferida de cozer muitas bolachas. Há algumas bolachas que não funcionam tão bem neste tipo de tabuleiros, por exemplo cookies daquelas que precisamos que elas se espalhem, não é o ideal cozer aqui, porque o que estas placas fazem é manter o formato das bolachas. Estes tabuleiros vão ser um excelente aliado para as bolachas do capítulo 2, que são bolachas que são cortadas com cortadores, elas vão manter o formato, mas outras bolachas em que a gente queira que elas naturalmente espalhem, aqui vão travar, digamos que essa dilatação, mas tirando esse tipo de bolachas isto é ótimo. Além disso, a base das bolachas fica com este detalhezinho quadriculado e eu adoro ver esse efeito. Uma das coisas que eu noto que há uma grande dificuldade é em esticar massas de maneira uniforme. Vocês vão ver que no livro eu várias vezes digo estica a massa com 3 mm, com 5 mm e às vezes isso pode ser um problema se não estiverem tão sensibilizados com, para já, a maneira de esticar uma massa de maneira uniforme e também com a própria noção da espessura. Então existem estes rolos que têm aqui umas guias de tamanho que vos vão ajudar não só a que a espessura seja correta da massa que estiverem a esticar, mas também
também que seja uniforme, porque vocês ao esticarem a massa, estas guias vão assentar na mesa e a massa vai ficar nivelada do tamanho que vocês quiserem, por isso pode ser uma boa opção, não só para bolachas, mas por exemplo para esticar massas de tartes também é ótimo. Muito bem, agora vamos começar aqui quase receita a receita. Aqui do primeiro capítulo eu não tenho muito a dizer porque como elas são moldadas à mão praticamente todas, só quero deixar aqui uma notinha para estas cookies que nós vamos encontrar mais ao final, que tanto podem ser moldadas à mão, por isso é que elas estão neste capítulo, como podem ser moldadas com uma colher de gelado. Isso vai facilitar imenso o vosso trabalho. Uma colherinha deste tipo. Há de vários tamanhos, dependendo do tamanho dos cookies que vocês queiram fazer, e em vez de pegarem na massa e fazerem uma bolinha, o que fazem é que pegam em porções da massa e fazem uma bolinha e colocam diretamente nos tabuleiros. Poupam as mãos e também vão certificar que as vossas bolinhas ou as vossas porções de massa ficam todas do mesmo tamanho e isso facilita a cozedura. Chegamos então aqui ao capítulo corta e coze e aqui eu tenho várias coisas para mostrar. Começando por estas, são umas bolachinhas de manteiga e eu usei este carimbo para dar este efeito de textura que elas têm. As Sablé Barreton são umas bolachinhas ultra amanteigadas e que têm que sempre ser cozidas enformadas dentro de alguma forma. Pode ser em aros, pode ser numas forminhas de muffins, vai resultar muito bem. Eu como gosto que as minhas fiquem com as paredes assim direitinhas, mesmo uns círculos perfeitos, uso estas forminhas de silicone, resultam muito bem. A seguir temos estas que são as Petit Beurre. Esteticamente eu adoro como estas bolachas ficaram. Este cortador é um grande responsável disso. Ele tem esta marcação que diz Petit Beurre, tal como estas bolachas de compra, e é um cortador deste tipo de extrusor, super fácil de usar e resulta muito bem. Vou-vos mostrar agora aqui esta shortbread para dar exemplos. Em algumas receitas eu peço para cortarem a massa com um aro se quiserem. Se não tiverem um aro, podem usar, por exemplo, um prato e cortar à volta. Quando eu me refiro a um aro, é uma coisa assim deste género. Isto normalmente usa-se para fazer alguns tipos de bolos, mas para algumas receitas, como é o caso desta aqui, funciona muito bem também. Para fazer estes pretzelzinhos de manteiga que vão dentro daquelas bolachinhas da lata azul, eu usei este cortadorzinho, também é do tipo extrusor. Vocês, se não tiverem um cortadorzinho de pretzel, em vez de fazerem assim com o cortador, podem fazer à mão, vão esticar a massa, fazer uma tirinha e depois dobrá-la de maneira a que ela tenha um formato parecido com o pretzel, também vai ficar bem. Para as bolachas de especiarias eu usei este cortadorzinho adorável em formato de carinha. Para as bolachas de cerveja usei uma carretilha que faz este corte assim dentado. Isto pode servir para várias coisas, podem usar também uma faca se não tiverem. Estas bolachas eu acho que resultaram lindamente com este formato, são umas bolachas de tomilho e limão em formato de folha. Eu usei este kit da Silicomart para fazer estas bolachas, mas vou-vos já avisar que é preciso acertar mesmo bem com a espessura da massa para que resulte. Se forem usar, tenham isso em atenção. Para as bolachas de speculoos tentei encontrar um cortador o mais parecido possível com aquele formato das bolachas de speculoos originais e encontrei este. Estas são as bolachas húngaras e as bolachas francesas, que vou-vos deixar aqui como exemplo de bolachas redondinhas. Eu tenho dois conjuntos de cortadores redondos, um deles é assim dentadinho e dá para fazer aquelas bolachas em que a gente tenha uma bolacha inteira por baixo e depois na de cima tenha o miolo cortado, e podemos fazer de vários tamanhos, ou então a mesma coisa mas com cortadores lisos normais. As Petit Écoliers são umas bolachinhas de manteiga que levam uma capinha de chocolate, normalmente com alguns feitios. Para fazer tal e qual como está aqui no livro, vocês vão precisar de um kit. No livro eu também vos explico como fazer sem o kit. Mas vou-vos mostrar o kit. O kit vem com um cortador e depois vem com uma forminha de silicone para fazerem as plaquinhas de chocolate. Fazem as bolachinhas, cozem e depois vão pôr aqui o chocolate. Quando solidifica, retiram e aplicam com um bocadinho de chocolate derretido na bolacha. Agora queria-vos contar aqui um truquezinho para vocês conseguirem bolachinhas como estas ou estas, que são super uniformes em baixo, em cima, e ficam muito lisinhas. Isto consegue-se cozendo as bolachas ensanduichadas entre duas placas de silicone microperforado. Então vocês vão colocar a placa num tabuleiro, colocam aqui as vossas bolachinhas, depois por cima colocam
outra placa e levam assim ao forno. Então as bolachas vão ficar com este efeito quadriculado por cima e por baixo e vão manter o formato, ficar lisinhas, ficam muito bonitas e resultam muito bem também a nível da textura. Portanto, fica aqui um truquezinho. Para estas bolachas de espelta e mel eu usei um kit de carimbos, que é este aqui. Ele vem com vários carimbos e além disso o próprio kit também traz um cortador. Para fazer este efeito das bolachinhas de queijo, assim de queijo ratado, eu usei este bico de pasteleiro que tem a circunferência com meio centímetro. Se não tiverem, podem usar uma palhinha, vai resultar da mesma maneira. E para terminar este capítulo corta e cose, temos aqui umas bolachas para cães que eu fiz usando este cortador em formato de uso. Por último, para o capítulo de saco cheio, eu vou-vos mostrar aqui algumas coisinhas que vos podem ser úteis. Mais bicos de pasteleiro, este aqui é o que eu mais uso, é o bico 1M da Wilton e ele é assim em formato de estrela. E para outro tipo de bolachas que a gente queira fazer montinhos, bolachinhas mais lisas, já vos vou dar alguns exemplos, eu gosto de usar este bico de pasteleiro que tem 1 centímetro aqui na circunferência. Se não tiverem, basta cortarem o vosso saco exatamente com esta medida. Então, por exemplo, aqui temos os lagartos que eu fiz com o bico em formato de estrela e aqui temos os almendrados que eu fiz com o bico liso. E falando em sacos, este é o saco que eu uso, é um saco profissional, ele é lavável, portanto podem usar continuamente, depois têm que secar muito bem antes de usarem uma outra vez e este saco vai ser ótimo para massas assim mais pesadas, mais densas, porque ele não vai rebentar. Se vocês usarem, em vez destes sacos, aqueles sacos descartáveis que se encontram nos supermercados, o conselho que eu também dou no livro é que usem pelo menos 2, um dentro do outro, para reforçar, que é para quando vocês estiverem a espremer a massa, haver mais firmeza e não rebentarem. Com este isso não acontece, portanto acho que pode ser uma coisa útil a terem aí em casa. Por último, além do saco pasteleiro, eu usei em algumas receitas um dispara-biscoitos, que se não tiverem podem usar na mesma o saco de pasteleiro. Alguns exemplos onde eu usei aqui o dispara-biscoitos foi para fazer estes spritz de chocolate, que eu usei aqui este apetrecho com as bolinhas, para fazer estas bolachinhas de laranja e cardamomo e estas bolachas de avelã e café, eu usei o mesmo apetrecho, simplesmente eu coloquei de maneiras diferentes. Aqui eu pus o dispara-biscoitos na vertical e aqui eu deitei o dispara-biscoitos e fui tirando umas tirinhas e cortando, por isso deu este efeito assim de ondinhas. Para estas também usei o dispara-biscoitos. Este é um exemplo onde eu usei também o bico em forma de estrela, as rosquinhas de baunilha e por último estes wafers de manteiga caramelizada, que eu usei uma máquina de fazer wafers ou fazer cones caseiros, mas que no livro também explico como vocês podem fazer no forno. Bom, já vos deixei aqui várias ideias, quer usem o livro ou não, simplesmente se gostarem de fazer bolachas. Espero que vos tenha sido útil, espero que tenham gostado e espero sobretudo que se tiverem o livro se divirtam imenso e gostem imenso de fazer e de comer estas bolachinhas. Vejo-vos no próximo vídeo, então até lá, tchau, tchau!